E aí, pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês agora, deve estar aparecendo aí o título para vocês. Não estou colocando aqui para ficar bem escritinho, para ficar bonitinho. É, referente a arcos negativos, tá? Esse vídeo ele é meio autônomo, você poderia ter assistido ele no começo, poderia ver agora, mais para frente, mas é interessante que você saiba e que você tenha esse conhecimento antes de aprender as funções trigonométricas. São os gráficos do seno e do cosseno, né? Porque a tangente a gente vai dar só uma pincelada muito rápida, dar uma olhada, porque a tangente praticamente não usa. Então, para ver o seno e o cosseno, a parte de funções. Então, é importante a gente ter noção desses arcos negativos, o que eles são, né? Qual que é a definição. Então, eu vou aqui, escrever aqui, né? Que esse aqui vai ser meu rascunho, é aquele que eu vou rabiscando aqui. Então, eu já escrevi o título bonitinho, agora eu vou escrever aqui à mão. Então, são os arcos negativos. Aqui nós vamos entender isso aí, mas carece aqui de uma explicação melhor aí, inicial. Então aqui, olha, eu coloquei aqui para vocês esse ciclo trigonométrico, e a gente viu por definição que é o seguinte: o ciclo trigonométrico ele sempre tem origem aqui nesse ponto aqui, ó. Aqui é o zero, né? Tá? 0 grau ou 0 radiano, tanto faz. Então vamos supor que eu vou falar em graus para ficar fácil. Então grau sempre tem essa bolinha. Então a rotação do sentido do ciclo aqui é sempre essa daqui, né? Essa rotação no sentido anti-horário, não é contrário aos ponteiros aí do relógio. Então essa rotação aí ela vai estar sempre no sentido anti-horário. Esta é a regra. É isso que nós vamos fazer sempre. Então, se eu quiser achar, por exemplo, um arco de 60 graus, eu saio aqui do zero, ó, ando 60 graus e paro aqui. Vamos supor que aqui seja 60 graus. Aí eu faço esse traçado, tá? E vou localizar esse arco de 60, posso ter arcos no segundo quadrante, aqui ó, 120, por exemplo, ele saiu do zero, ó, rodou e veio até aqui. Tem arcos no terceiro quadrante, e tem arcos que tem mais que uma volta. Mas o importante, em todos eles, tá? Em todos eles, deixa eu até apagar algumas coisas aqui para não ficar muita poluição. Em todos eles, eu vou ter a seguinte coisa, tá? Que é bastante importante, até essa noção. Eu vou ter, deixa eu limpar aqui essa flecha aqui para ficar melhor. Eu vou ter essa rotação sempre nesse sentido. Essa é a regra, no sentido anti-horário. Mas eu posso girar no sentido contrário? Posso. É uma exceção, como eu falei, não é regra. Mas em alguns momentos isso às vezes se torna conveniente. Tá? Isso vocês vão ver de repente futuramente aí que isso aí pode se tornar conveniente esse tipo de coisa. Até quando a gente fala de arcos côncavos, né? Lembra, arcos côncavos são aqueles que têm a mesma posição no ciclo e a gente falava que você podia girar de um jeito ou de outro. Então, a regra é girar no sentido anti-horário. Agora, pode ser que eu gire em outro sentido? Pode, tá? Vou até mudar de cor aqui, ó. Eu posso girar nesse outro sentido, ó, no chamado sentido horário, que é o sentido dos ponteiros do relógio. Só que eu vou ter marcações diferentes. Então, por exemplo, 60 graus aqui no sentido horário, um arco negativo, ele seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele ia ser simétrico a esse aqui embaixo, aqui, ó, ele seria, por exemplo, menos 60. Então, eu saí desse ponto aqui, que é o zero, tá? Que é a origem, ó, vou até escrever, que é a origem, e andei menos 60. Se eu andasse um pouquinho mais, eu poderia andar menos 120. Se eu andasse um pouquinho mais aqui, por exemplo, menos 220, vamos supor, e assim por diante. Agora, a pergunta clássica, normal, todo aluno faz, e não é uma pergunta boa, é uma pergunta inteligente. Os quadrantes mudam? Não, não. Os quadrantes continuam iguais, tá? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, por exemplo, menos 60 vai ser um arco do quarto quadrante. Tá? Ele está girando ao contrário, ele vai parar aqui nesse ponto, mas ele vai ser um arco do quarto quadrante. Então, os quadrantes não mudam. Tá? A posição dos quadrantes são as mesmas, porque a regra é o sentido anti-horário. Isso aqui seria uma exceção. Tá? Uma exceção. Então, para a gente poder aqui escrever, o arco negativo, o que vai mudar? É a orientação do sentido de rotação. Tá? É isso que vai mudar. Então, no arco negativo, você vai ter aqui o ciclo trigonométrico, aqui, ó. Você vai ter o teu ciclo trigonométrico,
o que vai acontecer com o arco negativo? Você vai girar no sentido contrário, tá? Você vai girar no sentido contrário. Essa vai ser a orientação negativa, e a orientação positiva é aquela que a gente já conhece, né? Que é no sentido anti-horário, que é a regra. E aqui sempre vai ser o zero, tá? A origem sempre vai ser esse ponto, não vai mudar, tá? E os quadrantes também não mudam, tá? Os quadrantes também não mudam, tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma circunferência, aqui já dividida. Opa, ficou grandona essa aqui, deixa eu diminuir o tamanho dela. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer em azul os arcos no sentido que a gente está acostumado, tá? Então, aqui eu dividi em quantos pedaços? Em 12 pedaços, é o relógio. Então, aqui é 0. Então, eu vou rodar para cá, ó. Vou rodar para cá. Então, eu vou colocar aqui dentro as medidas. Aqui é 30 graus, por exemplo. Aqui é 60. Estou andando de 30 em 30. 90, 120, 150, 180. Veja que cada um desses pontos, eu imagino assim, eu saí do zero e fui até ele. Então, esse ponto aqui, 120, por exemplo, ele saiu do zero e rodou até chegar aqui. Aqui, ó, 210, 240 graus. Aqui, ó, 270. Estou colocando em graus, podia ser em radianos. 300, 330, dei a volta completa, cheguei aqui 360. Ficou horrível esse 360, a gente apaga. Faz de novo aqui, ó, 360, tá certo? Agora, se eu fosse girar no sentido contrário, posso? Posso. Eu vou escrever aqui, ó, em outra cor, ó. Então, se eu girar para cá, eu vou andar desse arco até esse ponto aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, que eu vou fazer, eu vou andar menos 30 graus. Aqui, ó, menos 60 graus, menos 90 graus, menos, ó, 120, menos 150 graus, menos 180. Ó, 180 coincide, porque é meia volta, né? Então, tanto faz se eu giro de um lado ou de outro, eu chego lá no mesmo lugar. Aqui, ó, menos 210, menos 240, menos 270 aqui em cima. Aqui, ó, menos 300, menos 330 e cheguei aqui em volta, de novo, ó, menos 360, tá? Nesse mesmo ponto deu uma volta completa. Agora, o que mudou aí? A forma como eu girei. Agora, o que é importante sempre é onde eu paro. Então, por exemplo, se eu parar aqui, ó, deixa eu trocar de cor de novo aqui, ó, para ficar diferente aqui, ó. Se eu parar aqui, por exemplo, neste ponto aqui, ó, nesse ponto aqui em verde, tá? Esse ponto eu posso falar que é 240 graus, porque eu saio do zero, giro no sentido anti-horário e chego nesse ponto, ou posso falar que ele é menos 120. Tá? Agora uma outra, você tem uma alternativa para fazer isso aqui. Então eu vou fazer até aqui usando aquelas cores que eu estava usando aqui, ó. Esse aqui é marcador, não, esse aqui que é o marcador. Não, usar aquelas cores aqui, ó. Então, por exemplo, naquele ponto, ó, eu saía daqui, fazia esse movimento aqui que eu estou fazendo, ó, até chegar aqui, tá? Então, eu estou andando menos 120 graus, deixa eu até reforçar isso aqui. Ixi, horrível. Deixa como estava. Menos 120 graus, ó, e eu fiz essa rotação. Eu saí de lá, ó, eu saí de lá e vim para cá, fazendo esta rotação aqui, ó. Ó, fazendo essa rotação. Agora, poderia chegar nesse mesmo ponto fazendo outra rotação? Poderia, no sentido que a gente está acostumado, ó. Eu saio daqui e chego aqui, ó, fazendo essa rotação. Então, eu posso chegar nesse mesmo ponto, girando no sentido convencional, que é a regra, o que a gente vai usar em 99,9% das possibilidades, mas em alguns momentos você pode falar no arco negativo, que é assim, então esse arco aqui é um arco côngruo, tá vendo? Menos 120 graus e 240 são arcos que estão no mesmo ponto, no mesmo lugar na circunferência, e
O que muda é a orientação de rotação que você faz no sentido, tá certo? Agora, o que implica isso? Como ele está no mesmo ponto, ele tem o mesmo valor de seno e cosseno. Por exemplo, tanto faz. O seno de 240 é a mesma coisa que seno de menos 120. Agora, a gente não está acostumado a mexer com arco negativo. Nós estamos acostumados, desde que você aprendeu a mexer com ângulo, a sempre rodar no sentido anti-horário. O ciclo trigonométrico, você aprendeu a rodar no sentido anti-horário. Então, o que você vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Tem um artifício aí para você se virar bem nisso, tá? Então, olha bem o que eu estou falando aqui, ó. Dá até uma pausa para você dar uma olhadinha legal. Giro no sentido que está em azul, é o sentido anti-horário, é a regra. Falei isso 3 vezes já, mas é para entrar na sua cabeça. Se você já cansou, adianta. Se eu girar no sentido contrário, eu posso chegar nesse mesmo ponto, tá? Os únicos dois que têm o mesmo valor são esses dois aqui, ó, 180. E o 360, obviamente. Agora o resto não muda. Se forem radianos, é a mesma coisa, tá? Radianos é a mesma coisa. Tranquilo. Eu posso até dar um exemplo aqui para radianos. Ó, anotaram isso aqui? Deu uma pausinha? Vou apagar tudo, hein? Vamos lá. Apaguei tudo agora. Vamos lá em radianos, para a gente ver. Em radianos, você tem, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu dividi a metade em 6 partes, então a primeira parte é π sobre 6, tá? Eu vou ter aqui, ó. Então daqui até aqui, eu andei π sobre 6. Posso andar essa mesma distância no sentido contrário? Posso. Só que eu vou chegar em outro lugar. Então esse aqui seria menos π sobre 6. Eles são simétricos, um está em cima, outro está embaixo. Tá vendo? Mas o que está acontecendo com eles? O que está acontecendo? Um eu fiz girando no sentido, outro eu girei no outro. Tá certo? Então a coisa com radianos acontece igualzinho. Por exemplo, se eu fizer essa rotação, deixa eu pegar a flecha mais grossa aqui. Estou com o rosto. Então vamos supor que eu vou andar, ó, pegar um simétrico aqui, ó. Eu vou sair daqui, ó. Eu vou sair daqui e vou fazer essa rotação aqui, ó. Enorme aqui, ó. Então, quando eu chego aqui, eu chego onde? Menos 5π sobre 6, que é aquele simétrico. Tá? Estou fazendo grosso aí para você enxergar. Agora, eu posso fazer, eu quero chegar nesse ponto aqui, só que eu quero girar ao contrário. Eu posso fazer? Posso. Tá? Não só posso, como eu vou fazer agora. Ó. Aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou sair, eu vou sair daqui, vou, ó, girar até chegar aqui, ó. A hora que chegar aqui, nesse caso, eu andei um pouquinho mais. Eu andei o quê? Esse mesmo ponto vai ser o quê? O 7π sobre 6, tá? Um eu girei de um jeito, outro eu girei do outro. O que é curioso? Como são 12 partes, eu andei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes no sentido positivo. Cheguei no 7π sobre 6. Agora, se eu girar no outro sentido, o que vai acontecer? Eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes no sentido negativo. Então, menos 5π sobre 6. Se eu juntar a parte positiva e negativa, dá 12, né? Que é o que a gente estava falando. Então, aí já dá para você se tocar a relação do positivo com o negativo. Vai lembrar, o negativo é a mesma coisa, só que gira no sentido contrário. Agora, como eu falei para vocês, a gente não tem essa prática toda, né? A gente tem uma certa aí dificuldade, às vezes, para entender e saber localizar. Então, existe uma regrinha muito simples. Você acha o arco côngruo que seja positivo. Então, vamos supor que, por algum motivo, vamos já agora pensar em exercício, ele falou para você assim, ó, exemplo, ele quer que você calcula, por algum motivo, o seno de menos 120 graus. Tá? Então, por algum motivo, ele quer que você calcula o seno de menos 120 graus, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se você tem dificuldade em localizar, se você tem dificuldade em ver, você transforma esse arco negativo em positivo. Não é que você transforma, você vê qual que é o simétrico dele. Então, nós vamos pensar aqui, ó, a seguinte coisa, ó. Eu tenho aqui o seno, aliás, o ciclo trigonométrico,
Ó, menos 120, o que ele fez para chegar no menos 120? Ele rodou no sentido contrário, ó. Ele saiu daqui, rodou até chegar aqui, ó. Aqui é menos 120. Só que dá um certo trabalho, você precisa raciocinar diferente e tal. Então, eu posso imaginar, ó, e se fosse positivo, né? E se fosse positivo, ele também chegaria aqui. Mas qual que seria esse valor? É muito simples. Basta fazer 360 menos 120. Então, é 240 graus. Então, eu posso falar que o seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 240 graus. Esses dois arcos aqui, ó, este arco aqui e este arco aqui, eles são côngruos, tá? Eles estão na mesma posição na circunferência, só que um gira de um sentido do outro. Em termos práticos, para efeito de cálculo, você pode fazer isso daí, tá? Você pode fazer isso daí sem problema nenhum, tá certo? Então aqui você vai ter a seguinte coisa: você vai ter aí o cálculo normal, tá? Esquece essa parte negativa e faz exercício com um arco positivo. 240 é um arco do terceiro quadrante, como o 120 também é, menos 120, então vai ficar um seno negativo igual a seno. Daqui para cá, você faz aquela redução ao primeiro quadrante, você faz 240 menos 180, que vai dar o quê? 60 graus. Então isso aqui vai ser menos seno de 60, a gente sabe que é a raiz de 3 sobre 2, que é um valor tabelado. Tá certo? Agora, como que eu faço essa regrinha do arco negativo por positivo? Então, se eu tiver, ó, seno de menos 120, os alunos até faziam isso aqui no passado, para ficar bem prático, ó. Eles pegavam aqui e colocavam já 360 aqui em cima, ó. Fazia, ó, 360 menos 120, vai sobrar quanto? 240. Então eu sei que o seno de menos 120 dá o mesmo resultado, não é a mesma coisa, assim, porque os arcos são diferentes, um gira de um jeito ou de outro, mas na prática, os dois chegam no mesmo lugar, tá certo? Então eles têm o mesmo valor. Então, quando você tiver um valor negativo em graus, basta fazer 360 menos esse valor, ou quer dizer, mais esse valor, você vai subtrair, né? Porque ele já é negativo. Então, a regrinha é essa, tudo bem? Então, se eu tiver, como diz o Arnaldo, a regra é clara. Né? Se eu tiver assim, ó, por exemplo, cosseno, vamos pegar aqui um outro valor que seja aí, múltiplo de menos, eu coloco entre parênteses, porque não pode colocar o negativo sem estar entre parênteses, tá? Sempre que o arco for negativo, você tem obrigado a colocar entre parênteses aí no cosseno, no seno, na tangente, tanto faz. Aliás, vale isso aqui para o seno, cosseno e tangente. Então você tem 210 aqui. Ah, mas 210 fica complicado, eu não sei em que quadrante que ele para. Você pode fazer direto. Se você se tocar quem é, você faz direto. Tá? Mas se você não percebeu, então o que eu aconselho você fazer? Tá? O que eu te aconselho fazer? Você vem aqui, ó, pega 360 e subtrai. Faz 360 menos 210. O que é isso aqui? Então você vai fazer essa subtração, 360 menos 210, né? Pode fazer, deixar a continha aqui mesmo, só que vai dar 150. Tá vendo? 6 menos 1, tal, dá 5. Então isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 150. Daí o que você faz? Esquece o que tinha lá para trás e faz o exercício normalmente. Cosseno de 150 está no segundo quadrante, então ele é negativo aqui. Vai ser igual ao outro cosseno. 180 menos 150 vai dar 30, tá? Fiz a redução. Cosseno de 30, no caso aí, vai dar raiz de 3 sobre 2, coincidiu dar os meus valores, tudo bem. Eu fiz de propósito aí. Entenderam? Então, quando você tem um arco côncavo, tá? Negativo e positivo, você pode calcular o seno, o cosseno e a tangente dessa forma, não é uma coisa. Então, se ele tiver em graus, para você saber o correspondente positivo, é só fazer isso, tá certo? 360, tira esse valor, né? Esquece do sinal, tira esse valor, já vai dar lá. Aí, se for em radianos, fica difícil? Não, radianos é mais fácil ainda, tá? Radianos é mais fácil ainda. Radianos você subtrai 2π.
Ou você usa a lógica. Então, vamos supor que você tem aqui, olha, nós já vimos naquele exercício, 5π sobre 6. Ah, arco negativo, para mim é difícil pra caramba pensar nisso. O que você faz? Faz 2π, de vez de ser 360, você pega 2π, menos 5π sobre 6, tá? Vai dar 12, tirando o mínimo, menos 5π, tudo sobre 6, vai dar o quê? 7π sobre 6. Tá certo? 7π sobre 6. Então, esses dois senos são iguais. Agora, você procede com o cálculo normalmente, como você fazia. Tá? Tem aluno que já se toca do seguinte, olha aqui, ó. Você tem a circunferência aqui, ó. Tá? Quando você tem 5π sobre 6, tá? Ele dividiu a circunferência em 12 pedaços. A circunferência inteira foi dividida em 12 pedaços. Então, aqui é o zero. Então, o menos 5π sobre 6, ele vai fazer o seguinte. Você tem 12 pedaços, aqui eu vou fazer até com cor diferente. O negativo eu estou sempre usando o roxo, né? Então eu vou usar o roxo de novo. Então, se ele vai andar até aqui, ó, menos 5 sobre 6, ele andou 5 pedaços na parte negativa. Tem que completar 12. Então, a parte positiva só pode ser o que completa 12. Tá? Ó. Então, ó, 7. Então, 7 pedaços. Isso funciona sempre? Sempre, sempre. Tá? Vamos supor que ele queira que você calcule aqui, ó, o cosseno. Vou fazer até em roxo para ficar tudo igual. Como estava. Agora vamos fazer decente esse negócio. Primeiro eu preciso apagar esse troço, agora eu ponho a caneta. Então eu faço assim, ó, cosseno, vamos pensar assim, ó, menos 2π sobre 3. Isso aqui vai ser igual ao quê? A um outro cosseno, tá? Só que eu vou pegar o arco côncavo positivo. Então eu vou colocar aqui cosseno, daí eu faço o que aqui? Eu posso fazer 2π, se eu quiser fazer conta, eu faço isso. Se não, eu faço de cabeça, eu já vou falar como faz de cabeça. Tirando o mínimo, fica sempre 6π menos 2 sobre 3, que vai dar o quê? 4π sobre 3. Aí você procede no cálculo normalmente. Tá certo? Vale para o seno, para o cosseno e para a tangente. Na prática, como que seria isso aqui? Ó? Você tem aqui, ó, uma circunferência, vou fazer até de outra cor aqui, ó, circunferência. Fazer de preta. Então você tem aqui uma circunferência, ó. Não vou nem fazer marcação nenhuma, eu sei que aqui é o zero. Então, se eu girei, deixa eu voltar para a minha cor aqui. Olha, se aqui embaixo, ó, 2π sobre 3, quer dizer que a circunferência foi dividida em 6 partes, tá certo? Então, eu ando 2 partes para cá, ó. Mais ou menos aqui eu vou parar, 2 partes. Se são 6, se eu girar ao contrário, eu vou andar quantas? 4, né? Ó, eu vou andar 4. Então, eu vou ter o quê? O 4π sobre 3 está aqui no terceiro quadrante e o 2π sobre 3 também. Então, o giro é assim, ó, 4π sobre 3. Esse outro cara aqui, 2π sobre 3. Tem dia que esse negócio aqui tá meio de rosca para entrar na cor, viu? 2π sobre 3. Então, na prática, a gente pode resumir como? Se eu quiser, vamos voltar para cá, ó, se eu estiver trabalhando em graus, o que eu faço? 360, ó, 360 menos aquele valor. Eu chego no arco côncavo. Facinho, facinho. Se for em radianos eu quiser fazer conta, eu faço 2π menos esse valor. Eu acho o arco côncavo. Tá certo? Positivo e negativo. Última explicação aqui, ó. Então, se eu chegar aqui, olha, eu tenho aqui esse arco aqui. Ah, não vou nem colocar o ciclo, vai. Eu tenho um valor aqui, ó. Então, eu tenho um arco assim, negativo, que é, por exemplo, menos 235 graus. Puta, me dá um branco, sei lá, que quadrante que tá, preciso pensar, girar ao contrário. Fácil. Tá? O que eu faço? 360 menos 235, tá? Então, eu pego 360, tiro 235, chego em colocar a cor aqui dos arcos positivos,
mais, vou forçar a barra, tá? Mais 125 graus. Então, 125 graus no sentido positivo, que é girando para cá, e menos 235, que é girando ao contrário, que é fazer o giro ao contrário, eles estão na mesma posição. Então, se esse cara aqui está no segundo quadrante, esse cara aqui também está no segundo quadrante. Por quê? Porque eles são côngruos, eles estão ocupando a mesma posição, só muda o jeito de chegar lá, tá? Como no ciclo o que importa é onde você está, beleza, tranquilo? E se forem radianos, basta você subir, fazer 2π menos aquele valor. Então, supor, eu tenho um valor até que que a gente usa, vai, menos, opa, vou fazer daquela cor mesmo. Era para estar pagando, né? Agora tá. Menos 3π sobre 4. Ah, qual que vai ser o côngruo dele? Fácil, tá? Fácil. Olha, eu não vou nem fazer conta aqui, ó. Vai ser também alguma coisa π sobre 4, tá? Isso não muda. Só que aqui, ó, quantas partes tem? 8 partes, né? Então vai fazer 8 menos 3, vai dar 5. Ah, eu não consigo pensar assim, eu acho que fica meio difícil. Você faz a conta. Você faz 2π menos o 3π sobre 4, que era aquele arco, tá? Tirando o mínimo, vai dar 8π menos 3π sobre 4, tudo sobre 4 aqui, né? Então isso aqui vai dar o quê? 5π sobre 4. Isso aqui é útil em alguns momentos, tá, pessoal? Vocês vão ver que, de repente, em equações, se a gente passar, dar uma pincelada rápida lá, ou para fazer o gráfico, isso é interessante. Isso mostra que tem arco positivo e negativo. Se a gente for pensar no ciclo linear, dá um spoiler aí já do gráfico, né? Ó, vamos pensar no ciclo linear. Eu estou esticando o ciclo. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, por exemplo, aqui é 3π sobre 2, aqui é 2π. Tá? Eu estiquei o ciclo trigonométrico, estiquei. Tem para esse lado também? Você vai ver que tem. Tá? Vai ser o quê? Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, e assim por diante. Então, os arcos podem crescer no sentido positivo, quando podem crescer no sentido negativo. Tá? É bem interessante isso. Então, se eu estiver pensando em conjunto universo reais, que pode vir para cá e para cá, eu posso usar tanto valor positivo como negativo nas equações. É bem legal isso aí. Depois a gente, sobrando tempo, a gente olha. Mas o que é importante, que é o que cai bastante aí, que a gente tem essa noção, é lembrar o seguinte, que você pode ter arco positivo e negativo. Então, a partir de agora, se eu pedir para você calcular um seno, um cosseno ou uma tangente, é a mesma coisa, seno, cosseno, tangente. Você pode transformar o arco negativo em positivo e mandar pau como se fossem os outros. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Eu detalhei bastante essa explicação. Você pode voltar para fazer essas anotações. Tinha até uma demonstração aí no GeoGebra, mas eu acho que nem vale a pena, porque é tão simples, né? Isso aí. E lembrar sempre disso, tá? Você pode transformar um outro. O ideal é sempre pegar o arco negativo e ver o côngruo positivo. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Até mais. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.